Muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stomer. Estamos iniciando um bate-papo de abertura. Bate-papo este focado e com o objetivo de repassar com vocês as técnicas e táticas que são ensinadas nos treinamentos respectivos ao método Stomer, BISE, método Leandro, que fazem parte de conteúdo da área de análise da XP. Primeiramente, eu gostaria de verificar com os senhores como encontra-se o áudio e o vídeo, para que então nós possamos estar observando o prosseguimento das nossas conversas. Né? Tudo ok com o áudio e com o vídeo. O Fábio aqui está me dando já o retorno, o feedback em cima disso. Então nós podemos estar imediatamente já observando o Ibovespa, o dólar e os demais gráficos que possam ser interessantes. Vamos lá. Vamos colocar aqui na tela e imediatamente já olhar o gráfico do índice futuro. O índice futuro no gráfico diário, se nós vamos observar, ele conseguiu respeitar uma linha de tendência de alta, que pode ser desenhada pelo fundo do final de janeiro com o fundo da metade de março. Essa linha de tendência de alta ela foi respeitada então enquanto suporte e entrou pressão de compra. Essa pressão de compra agora empurrou o mercado até o último topo. A gente observa o último topo estabelecido em 54.485. Não precisamos ser nenhum tipo de gênio para identificar que ali vai acontecer algum tipo de pressão de venda. O último topo, dentro de uma tendência de baixa, geralmente costuma funcionar enquanto resistência, enquanto pressão de venda. Tá? Então nós estamos batendo nessa área, tentando rompê-la. Essa é a nossa, digamos assim, tentativa atual. Tá? Se nós entrarmos dentro de um gráfico de 60 minutos, vemos a linha de tendência de baixa rompida, e não apenas rompida, seria uma linha aqui nesses topos, como foi feito inclusive um pullback dessa linha rompida, e nos 60 minutos nós temos inclusive sendo formado este pequeno pivô de alta. Esse pivô de alta já foi rompido o topo anterior e dentro do índice futuro, então, a projeção seria a amplitude para cima, indo buscar 55.780 pontos. Esse seria o alvo do pivô estabelecido. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na tela, porque vai ficar melhor para eu poder observar com vocês as perguntas e ao mesmo tempo o gráfico. Agora vai melhorar, para mim pelo menos e para vocês também. Bom, mas como mencionado, o topinho de 54.485 travou um pouco o mercado. O fato é que se nós conseguirmos romper a máxima do dia, a máxima da primeira hora, nós então estaremos efetivamente dentro de uma tendência de alta com esse objetivo aqui, montando um possível zigue-zague. Também teremos rompido um retângulo em fundo para cima. Retângulos em fundo para cima dentro do método Stomer trabalham com alvos que são a amplitude do retângulo projetado para cima. Isso tudo tende a levar o mercado para essa zona de alvo que a gente observa aqui. Pelo menos é isso que fica várias vezes enunciado nos nossos treinamentos. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, parece que está havendo um eco. Vocês estão com eco, pessoal? Sei, senão o pessoal teria me dito. Bom, vamos olhar aqui o dólar futuro, pessoal. O dólar futuro, ontem foi anunciado uma diminuição na quantidade de swaps cambiais. Essa diminuição na quantidade de swaps cambiais de 7 bi
Espera aí, deixa eu confirmar esse número. Vamos olhar aqui. Quanto foi a redução dos swaps. O Banco Central então surpreendeu ontem à noite, anunciando a diminuição na quantidade de swaps. Tá? Serão oferecidos apenas 6,3 mil contratos, menos que os 7 mil contratos diários de operações swaps feitas desde o 1º de junho. Tá? E isso, então, com essa mudança, cerca de 75% dos contratos vão ser rolados, tá? E não mais de 80% dos contratos. E isso automaticamente retira do mercado 445 milhões de dólares do sistema. Isso automaticamente faz com que aconteça uma pressão de compra no dólar. E é por isso que nós estamos então observando esse forte gap de alta que o dólar abriu hoje. Tá? Este gap de alta, se a gente coloca dentro de um gráfico diário, a gente observa que o dólar vem operando numa tendência de alta no gráfico diário, porque ela vem formando topos e fundos ascendentes. Vejam, topo, fundo, topo, fundo. Então são topos e fundos ascendentes, operando inclusive dentro de uma zona próxima da média móvel de 20, estabelecendo inclusive um ponto contínuo, aquele modelo que a gente apresentou várias e várias vezes no treinamento. Então a gente tem um ponto contínuo acontecendo aqui no dólar. É lógico que o ponto ideal de entrada aqui pelo ponto contínuo fica próximo da máxima de ontem, em 3,143, tem esse 3,144, no máximo isso. Então nós estamos afastados em relação a isso. O ideal seria que acontecesse um recuo, pelo menos até a linha da água de ontem, para que então ali eu pudesse estar tomando alguma posição. Veja que a primeira hora do dia estabeleceu aqui um gap de um candle de baixa. Se acontecer a perda dessa mínima, eu não penso em produzir uma operação de venda aqui pelo método Storm, pelo contrário, eu vou pensar em estar querendo comprar o dólar próximo dessa zona aqui, já que eu vou estar operando a favor da tendência de alta do gráfico diário. Então essa é a zona que eu vou estar procurando por posições. Zona para ficar atento. Então tem que ficar muito atento quando o dólar se aproximar de 3,144, 3,145. Essa é uma região crítica para o dólar como um todo. Ok? Não sei se chega até lá. Não sei se vai haver força suficiente para que já produza algum tipo de recuo até aquele ponto. Tá? É importante a gente ter isso em mente. Talvez não recue até lá. Tá? Especialmente se o dólar estiver muito forte. Então, não perder a mínima da primeira hora e romper a massa da primeira hora vai demonstrar uma força ainda maior compradora dentro do dólar. O CCM FUT, o milho, por sua vez, vem trabalhando dentro de um retângulo. Esse retângulo tem os compradores se apresentando aqui na faixa de R$25. Então, essa é a região que os compradores estão aparecendo dentro do mercado e dominando essa região. E observamos que os vendedores dominam a região de 26 com 30, 26 com 15. Então a gente opera dentro de uma zona de retângulo. Esse retângulo, então, com zona de suporte, zona de resistência nessa área. Tá? O mercado está trabalhando nessa região, estamos mais próximos da zona de compra do que da zona de venda. Tá? Então o milho teve uma pressão compradora entrando agora, tá? E automaticamente, ao que parece, estaria indo buscar este alvo, continuar trabalhando dentro do retângulo atual que está sendo desenvolvido. Tá? Não tenho ponto de entrada no milho dentro do método Stormer no momento, teria que ficar esperando que acontecesse alguma sinalização mais intensa. Em relação ao BGI V15, o BGI V15 opera dentro de um alargamento reto. Esse alargamento reto, por sua vez, ele é basicamente um triângulo simétrico invertido. A gente consegue desenhar ele assim. Ó. Alguns chamam esse padrão também de padrão de sanfone. O padrão de sanfone, por sua vez, quando a gente atinge um dos extremos, a tendência do padrão é buscar o próximo extremo. Tá? Então, no momento atual, eu não tenho, obviamente, apesar do boi trabalhar numa longa tendência de alta, eu não tenho, no momento atual, nenhum timing de entrada que me torne ser seguro. É bem verdade que a gente está se aproximando da média móvel de 20, que serve como suporte. É bem verdade que a gente poderia então estar esperando aqui talvez alguma entrada de pressão de compra nessa região aqui. A formação de um candle de reversão
E se nós rompermos a máxima desse candle de inversão para cima, poderia pensar uma tomada de posição. Sim, seria uma alternativa, especialmente para aqueles traders que utilizam o Fibonacci como um outro ponto de argumento. Veja que estamos em cima do Fibonacci de 38%, o de 50% está logo abaixo, o que traduz aqui que existe uma pressão de compra aparecendo nessa região. Ao mesmo tempo também, se nós formos absolutamente criteriosos, nós temos uma linha de tendência de baixa que foi rompida aqui. A gente sabe que linhas de tendência de baixa rompidas tendem a funcionar como suporte. Então, se aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui vai tender a ser suporte. Então, na região de R$ 153, nesta zona de preço, nós temos pessoas que podem pensar em comprar. Então, aqui, nessa faixa de preço, tá, existe uma pressão compradora aparecendo. Tá? Essa pressão compradora é calcada pela média móvel de 20, é calcada pela retração de Fibonacci, é calcada pela linha de tendência de baixa. E quando a gente entra nos 60 minutos, a gente observa uma linha de tendência de alta. Nos 60 minutos, um pouco mais tímida, mas ela existe aqui, pegando esse fundo, e passando exatamente aqui nessa região novamente, demonstrando que aqui a gente tem realmente uma confluência de clusters. Né? Isso se chama clusters de Fibo. Esses clusters de Fibo e de suporte são descritos pelo autor, como é que é o nome do cara? High Probability Trader, o cara que escreveu High Probability Trading. O livro está ali do lado, meu Deus do céu, o livro do cara. Não me lembro agora o nome do autor, depois eu fico devendo isso para vocês, mas tem um autor que descreve a ideia de cluster de Fibonacci, cluster de suporte numa determinada região. E também está descrito, até mesmo no meu livro, Táticas Operacionais Swing Trade, a ideia de ponto de cataclismo de suporte. Estamos em cima de um ponto de cataclismo de suporte, sim, dentro do boi gordo, se aproximando da região de R$ 153. Tá? Bom, então a gente já comentou Ibovespa, que está com viés altista. Vamos colocá-lo aqui. Ó, bonito gráfico do Ibovespa, inclusive o índice futuro parece que rompeu a máxima. Não rompeu não. Então a gente tem o Ibovespa, rompimento da máxima teria um viés altista para o resto do dia dentro do índice futuro. Se a gente entra num 15 minutos, a gente vê esse pequeno movimento aqui. Esse rompimento aqui seria o timing de uma tomada mais agressiva. Tá? Existem players que também vão estar esperando que o mercado recue até a mínima do dia para entrar comprando aqui, com stop bem curto. Esses são day traders mais agressivos. Tá? Estou esperando algum tipo de recuo para poder comprar nesse recuo. Tá? Então, assim, a gente já observou o Ibovespa, a gente já viu o dólar futuro. Dólar futuro nessa forte movimentação altista que ele está fazendo no dia de hoje, gap de alta, fez o recuo, não conseguiu perder a mínima da primeira hora, rompeu a máxima desse candle de reversão que está em cima desse topo anterior. Muitos players já tomaram posições de day trade nesse ponto aqui, stop abaixo da mínima. Vimos o boi gordo e vimos o milho. Agora vamos poder abrir perguntas para os traders. Participante Fausto pergunta sobre o boi. Vi a sua visão sobre o boi gordo, porém na visão de position estamos comprados e ainda não estopados. Você manteria a posição? Penso que sim, apesar de sair caro os ajustes. BGI FUT no semanal, ele realmente mantém a posição de compra. Tá? Porque o BGI FUT no semanal mantém topos e fundos ascendentes. Tá? O BGI FUT no semanal fez topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, e agora estaria indo buscar o topo novamente lá em 156,81. Esse movimento de recuo que a gente vê nessa semana inteira dentro do boi gordo no semanal, trataria-se apenas, por enquanto, de um pullback do topo anterior rompido. Um pullback que deve buscar os R$ 153 enquanto suporte. E a gente já comentou que os R$ 153 é uma zona de suporte importante e é uma zona em que tem muitos compradores se apresentando. Então a pergunta dele é, um position aqui, do ponto de vista de estratégia, ele manteria sua posição?
Sim, o position aqui vai trabalhar com um capital menor, obviamente, com uma quantidade de contratos menor, obviamente, e só pensaria em fechar sua posição, de fato, se acontecesse a perda de R$150, não antes disso, tá? Porque seria o único argumento que estaria dizendo para o position que a tendência mudou. Se o mercado começar a recuar e perder aqui, e recuar e perder esse fundo, que é os R$150, ele então estará fazendo um pivô de baixa. Ele estará perdendo a média móvel como suporte e isso estará produzindo a inversão da tendência de alta do boi gordo. Então, o position aqui precisa trabalhar realmente com uma estratégia que vai tirar ele da posição apenas se e somente se a tendência de alta do boi for extinta. E o único movimento que de fato produziria isso seria a perda dos R$150, ok? Então, assim, a tendência do boi, pelo que se observa no gráfico, é uma tendência de alta. Dentro do método Stomer, a gente procura ficar comprado enquanto o papel estiver em tendência de alta no gráfico semanal. E, portanto, neste prazo especificamente falando, não haveria por que pensar em sair do ativo ou mesmo desfazer-se de posições. Tá? Pergunta do participante Breno: Stomer, eu tenho boi no físico, gostaria de efetuar uma operação com opções para garantir o preço. O que você me indica de curso de vocês? Fábio, ele tem boi físico, ele gostaria de saber algum treinamento que pudesse estar ajudando ele para aprender um pouco sobre como redear a posição física dele. Tem, né? Qual deles que é o melhor para ele? Tá, bota o link lá no fórum. Assim, ó, Breno, o Fábio vai colocar no fórum o link do treinamento que tem como objetivo realmente hedging boi e outras estratégias. Tá? Falando do boi, já comentando a respeito, o participante Pointer pergunta, falando em boi, por favor, comente JBSS3. Beleza. JBSS3 tá? Vem operando numa tendência de alta do gráfico semanal, é importante nós mencionarmos isso, a tendência no prazo mais longo é de alta. Tá? Se nós observarmos especificamente isto e entendermos que o papel dentro do gráfico diário está cortando uma linha de tendência de baixa, também operando dentro de um canal de alta, que seria este, e essa é a linha de baixa cortada, e formando um Mark Crisp também, então nós poderíamos dizer que aqui, ó, fecha mais baixo, fecha mais alto, fecha mais baixo e rompe aqui. Isso é um Mark Crisp, ou movimento descrito pelo autor chamado 1, 2, perdão, ficou um arroba, 2, 3. O movimento descrito pelo autor Mark Crisp traduz o seguinte: quando a gente tem o movimento 1, 2, 3, a entrada é procedida no rompimento do topo em 2, que seria em 16,11, o stop fica no fundo em 3 e o alvo é a amplitude do movimento 1, 2 para cima. Então, se nós fôssemos desenhar a técnica do autor Mark Crisp, o stop dele estaria abaixo do fundo em 3, então aqui ficaria o stop dele. Nesse exato momento, o stop ficaria abaixo de 15,74 pelo autor Mark Crisp. O alvo seria 16,94 ou o topo anterior, o que vocês preferirem. E o ponto de entrada, então, teria ocorrido na ruptura de 16,12 reais. Ok? Essa seria a interpretação dentro do cenário atual no modelo Mark Crisp do autor descrito. Ok? Muito bem. Vamos seguir aqui respondendo algumas perguntas dos amigos. Pajete Hamilton, Stomer, mestre dos mestres, obrigado. Mestre dos mestres é boa. Muito obrigado. Você usa a versão RT do Profit Chart para olhar o mercado, é isso, Grato? Sim. Eu acompanho o mercado pela versão real-time do Profit Chart. Eu considero este um dos melhores softwares de acompanhamento de mercado, sem dúvida alguma o melhor da América Latina, na minha opinião, talvez um dos melhores do mundo, sendo bem objetivo com vocês. Ele é muito fácil, ele é muito... Eu sou um péssimo
Eu sou um péssimo usuário de internet, na verdade, sou um péssimo usuário de computação. Eu sempre digo assim que os computadores, a informática comigo não funciona. Então, para mim, tem que ser uma coisa muito simples de usar. E é isso que eu gosto no Profit. Ele é fácil, ele é objetivo e ele é rápido de entender. Pergunta do participante Márcio Matheus. Parabéns pelo trabalho desenvolvido pela LS. Recentemente foi publicado um artigo sobre médias móveis, o setup da média móvel de 9, no qual tem um alvo de 3,5% no diário. É preciso levar em conta a volatilidade do ativo? Nesse setup, a relação risco-ganho é 1:1. Grande abraço. O ideal é sempre tu levar em consideração a volatilidade do ativo, sem dúvida alguma, né? Quando a gente trabalha um papel específico, alguns papéis são mais voláteis, conseguem cumprir 5%, 6% com maior facilidade. Outros são menos voláteis e, para tanto, precisam de maiores cuidados. Né? Vamos olhar aqui, só um pouquinho, perdão. Legal. Muito bem. Vamos olhar aqui outras perguntas. Participante Bill. Storm, bom dia. Sei que chat é de operação de curto prazo, mas queria apenas uma tua. Se fosse apostar em um papel para longo prazo daqui a 15 ou 20 anos para ter o filho, qual papel seria? Sei que no Brasil é difícil falar em longo prazo, mas é uma aposta. Ok, obrigado. Bill, tu me coloca numa situação extremamente difícil, tá? Porque primeiro que a gente não quer dar uma recomendação, sendo bem franco. A gente não quer trabalhar com recomendações, tá? Então, eu pensaria em ativos de empresas que trabalham em setores que têm que poderiam ter um bom desempenho nos próximos 15 a 20 anos. Tá? Dentro dessas empresas, eu gosto muito, por exemplo, da WEG, tá? Porque é uma empresa que vende motores elétricos. Eu não acredito que os motores elétricos deixem de existir no futuro, pelo menos não no futuro imediato. É uma empresa que eu observo dentro do método Stormer, trabalha com critérios interessantes. Tá? O ideal, na verdade, Bill, seria que desse uma olhada ali na área de análise da XP. Tem uma série de recomendações de carteiras recomendadas. E ali tem, então, vários ativos que fazem parte da carteira recomendada deste prazo mais longo. Tá? É uma pergunta difícil, porque no Brasil, realmente, as leis mudam muito rapidamente, os fundamentos das empresas também mudam rapidamente, infelizmente. Então, é dificílimo responder essa pergunta. Dificílimo. Quase impossível, eu diria. Participante sério. Bom dia, poderia comentar a RDL3? A RDL3 está num setor que, teoricamente, tem um potencial muito grande para os próximos anos, já que é o setor de medicamentos, Raia Drogasil, né, e farmácias. Se tem uma coisa que a gente vê proliferando em todo o país, são a quantidade de farmácias. Né? Panvel, Raia Drogasil, realmente a quantidade de medicamentos que a população vai ter que continuar utilizando daqui para frente é uma coisa que é um fato. Né? A gente observa dentro de um gráfico semanal realmente o papel operando em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, uma forte tendência de alta. Eu consigo dobrar o canal de alta para cima, se afastou bastante da média móvel, fez um inside bar, rompeu a massa desse inside bar, tá, no gráfico semanal. Quando a gente entra no diário, a gente vê que ele está consolidando no que seria talvez um pequeno pivôzinho, mas aqui tu vê que ele fez o recuo, volta a subir, agora ele bate na média, sentiu como resistência. Se romper esse ponto aqui, ele pode estar retomando a tendência de alta do gráfico semanal. Se perder a mínima de 35 com 55, então seria a possibilidade dele fazer um reteste das zonas de suporte mais importantes, que seria a linha de canal dobrada para cima, né, e também o topo anterior rompido, que a gente encontra exatamente aqui, e esse gapzinho aqui que vai funcionar como suporte. Então aqui a gente tem uma região de suporte
mais importante dentro da RLDL? Eu não tenho no momento nenhum timing mais importante no ativo. O método Storm aqui preconizaria uma possível tomada de posição na ruptura dessa máxima. O stop, daí, como a gente comentou no nosso treinamento, fica abaixo dessa mínima. E o alvo dessa operação seria daí basicamente essa amplitude inteira para cima alternada. O alvo seria lá em cima, lá em 43,29. Lembrando que esse é o papel que tem baixa liquidez. E por ter baixa liquidez, dificulta um pouco tanto os times de entrada quanto os times de saída, né? Participante Ferceramos, desculpe se eu errei teu nome, Ferceramos. Siri está no suportão. O que acha de uma entrada nesse papiro grato? Papiro é boa. Papiro é boa. Sim, Siri ela está em cima de um suporte importante, é verdade. Tá? Um suporte dado por vários fundos prévios. A gente vê que existe aqui, ó, se a gente afastar bem, aconteceu em dezembro, janeiro e fevereiro, uma entrada de pressão de compradores aqui nessa região. Então não precisa ser muito mestre dos magos para entender que aqui compradores se apresentaram nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Nós estamos próximos desta região, bastante próximos, eu diria. Formamos um candle muito volátil no dia de ontem, mas não deixa de ser um inside bar. Isso aqui é um inside bar. Ele tem a sua máxima e a sua mínima contida pela máxima e mínima do candle prévio. Certo? É um inside bar. Abrimos acima do fechamento do inside bar. O Larry Williams, que é um excelente trader, já consideraria isso o ponto de entrada dele, com o stop ficando abaixo da mínima. Tá? É uma das formas que ele opera o inside bar. Ele espera o inside bar, e daí ele espera a abertura do dia seguinte, se abre acima do fechamento do inside bar, ele faz a compra, bota o stop na mínima. E tenta levar a operação para um alvo que é 2 vezes a amplitude do inside bar. Então o alvo do Larry Williams aqui seria 11,54. Ele teria comprado já logo na abertura do dia de hoje. O stop dele ficaria abaixo de 10,24. Essa seria a forma que o Larry Williams estaria operando aqui a Siri 3, considerando que ela está em cima de um suporte muito potente do gráfico diário e considerando o aparecimento deste inside bar e considerando a abertura de hoje estando acima do fechamento de ontem. Tá? Esses seriam os critérios que ele estaria trabalhando. Tá? Participante Tricolor dos Pampas. Stormer, ainda falando sobre o assunto do chat de ontem à tarde, não, foi ontem de manhã. Entendo que o trader deve esperar o momento certo de operar o Suki. Agora, por outro lado, se temos uma estratégia que possui expectativa matemática positiva, seja pelo elevado número de acerto ou pelo payoff, quanto mais trades fizermos, quanto mais alta frequência operarmos, não seria mais rentável para o modelo e para a curva de capital? Sim. Se você conseguir um modelo que tenha uma expectativa matemática positiva, e essa expectativa matemática positiva pode ser realmente ou pelo elevado nível de acerto ou eventualmente pelo payoff, quanto mais trades você estiver executando, tanto melhor será a sua curva de capital. Observe, porém, que é extremamente difícil a gente conseguir modelos no day trade que tenham expectativas matemáticas positivas, por impressionante que pareça. Porque no day trade tu não consegue payoffs elevados na maior parte das vezes, e quando tu consegue um payoff elevado, tu não consegue um bom nível de acerto. Então, a grande dificuldade que acontece nos time frames mais curtos está diretamente relacionada ao fato de que no prazo muito curto, tu não consegue estabelecer uma proporção de payoff para nível de acerto que possa realmente ser rentável, considerando os custos operacionais, considerando as corretagens, os emolumentos, os impostos, enfim, todas as dificuldades de se operar no time frame. O slippage, que as pessoas não computam o slippage. Tá? Para o Ney, bom dia, poderia comentar Bradesco a médio prazo? Obrigado. Bradesco, no gráfico diário, também opera em cima de uma zona em que os compradores se apresentaram nos últimos meses.
Observe que nesta região aqui nós tivemos compradores se apresentando em outubro de 2014, nessa região teve compradores em outubro de 2014, nessa região teve compradores em dezembro de 2014, teve compradores em janeiro de 2015, teve compradores em fevereiro de 2015, teve compradores em março de 2015 e nós estamos de novo exatamente no mesmo preço. É de se esperar que os compradores que se apresentaram aqui e que ganharam dinheiro, os compradores que se apresentaram aqui e que ganharam dinheiro, os compradores que se apresentaram aqui, aqui, aqui e aqui e aqui, e todos eles ganharam um belo dinheiro, eles vão pensar o seguinte, das últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes que Bradesco chegou nesse preço e eu comprei, eu ganhei grana. Essas mesmas pessoas, que não precisam pensar muito, só precisam ter memória. Lembre-se que memória até mesmo um papagaio tem. Até os papagaios têm memória. Tá? Então eles se lembram que eles ganharam dinheiro quando compraram Bradesco perto de R$27. Isso fez com que entrassem compradores nos últimos 2 dias em Bradesco. E isso tende a empurrar Bradesco até o preço em que eles se lembram que o papel começou a cair. Qual é o preço que eles se lembram? Aqui, ó. No mínimo perto de 31. Começou a cair aqui, começou a cair aqui, começou a cair aqui, começou a cair aqui e começou a cair aqui. Então esta região, próxima de 31, é a zona em que a venda aparece de maneira mais premente dentro do Bradesco. Então muitos players entraram comprando aqui ontem. Tá? Eu não tenho aqui pelo método Stormer um modelo de entrada, não tenho. Porque eu não tenho um Mark Crisp se desenhando aqui, eu ainda não tive um pivô de alta aparecendo aqui, então, portanto, eu não poderia estar... A minha média móvel de 20 continua caindo aqui, a não ser para aqueles players que gostam de operar retângulos, e aí a compra do retângulo já aconteceu, porque a compra do retângulo fica pela máxima do dia que se aproximou da zona de suporte do retângulo. Tá? Então, para esses players, então já aconteceu a entrada. Para mim, ainda não. Eu precisaria que o papel fizesse pelo menos um pivô. Veja que nos 60 minutos a gente já tem a formação de um pivô acontecendo. Olha aqui, ó. Fechamento, fecha mais alto, fecha mais alto, fecha mais baixo, fecha mais alto. Aqui, ó. Nos 60 minutos nós já temos um pivô de alta, um Mark Crisp ocorrendo nos 60 minutos. Então alguns players mais agressivos estão tomando posições em Bradesco no momento. Seu stop ficando abaixo de R$28. E o alvo desses players mais agressivos, naturalmente, seria essa amplitude para cima. Aonde? Olha ali, em 30,46, eventualmente em R$31, que seria, inclusive, a zona de resistência observada do gráfico diário. Tá? Então, a gente observa aqui o Bradesco em um momento de possível entrada de pressão compradora. Eu não tenho um timing de entrada ideal aqui no papel. Estou esperando basicamente que ele faça algum outro movimento. Participante J. Gustavo, bom dia Stormer, favor comentar SUSB 5, entrei numa compra em 16,42, fiz outras em 10,58 e 14,20 no semanal. SUSB 5, tá? O papel opera numa tendência de alta no gráfico semanal, é um papel beneficiado pela alta do dólar, então se a gente vê o dólar em alta hoje ou nos próximos dias, nós temos que estar atentos em SUSB 5, em Klabin 11, em Embraer, que são os papéis diretamente atrelados ao dólar. A SUSB 5 faz parte desse modelo. Veja que ela está formando aqui uma realização frustrada, baixa, alta, baixa. Essa realização frustrada que eu apresento no método Stormer, no treinamento, fica acima de 16,89. Tá? Então, é um modelo. Dentro do gráfico diário, o papel cumpre uma outra realização frustrada, menor, no gráfico diário, baixa, alta, baixa. Então, a gente observa aqui, pelo modelo de realização frustrada, o timing de entrada seria nessa ruptura, o stop ficaria abaixo de 15,97 e o alvo dessa operação pela realização frustrada fica no topo anterior lá, é a amplitude do risco desses 3 candles para cima, em 16,86. Isso aqui também é um Mark Crisp, o modelo do Mark Crisp também estaria preconizando uma tomada de posição, mas apenas na ruptura do topo em 2, porque o Mark Crisp chamaria isso aqui de movimento 1, ele chamaria isso aqui de movimento 2,
e ele chamaria isso aqui de movimento 3. Então, para ele especificamente falando, o timing de entrada do modelo Mark Crispin 123 seria na ruptura de 16,50, o stop ficaria abaixo de 15,96 e o alvo dessa operação dele seria basicamente essa amplitude para cima em R$ 17,15. Tá? Isso seria a estratégia em SUSB 5. Ok? Muito bem. Nós vamos então finalizando o nosso bate-papo de abertura. Um bate-papo que tem como objetivo esclarecer dúvidas operacionais de diferentes modelos. Né? A gente tem aqui então um foco educacional, discussão de estratégias e táticas e formas de operar. Espero que vocês tenham aproveitado algumas das coisas que nós estamos passando. E eu desejo a todos vocês uma ótima semana. Amanhã eu não poderei participar do Chat Position. Tá? Ou poderei... Não, amanhã eu posso. Amanhã eu posso o Chat Position. Amanhã vai ter o Chat Position comigo. Tá? Mais focado em operações de gráfico semanal. Um grande abraço a todos. Até mais. Tudo de bom. Paz, saúde e prosperidade para todos vocês.